Este programa tem o apoio de Planicare. Vá pelo seguro. Quando o assunto é saúde, a prevenção e a confiança fazem toda a diferença. Na Planicare, a adesão é simples, rápida e pronta a usar. Planicare. Vá pelo seguro. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Com mais um chumbo por parte da UGT, até onde vai o braço de ferro entre o Governo e a Central Sindical? O resultado da votação de hoje é claro. A UGT não está dividida, está mais reforçada, está mais unida e determinada em lutar pela defesa dos trabalhadores que representa e dos seus sindicatos. O secretário-geral da UGT, Mário Mourão, anunciou o voto unânime do Secretariado Nacional contra a mais recente proposta de alteração ao Código Laboral. Por isso, considera que a Central Sindical está mais unida do que nunca, mas também disponível para continuar a negociar. Já a Ministra do Trabalho admite um último esforço negocial e agendou uma nova reunião da Concertação Social para dia 7 de maio, para encerrar o tema de vez, dando assim uma última oportunidade à UGT para clarificar o que quer e como quer. Vou conversar com Rui Pedro Antunes, é editor de política do Observador, sobre o que acontece agora, depois deste chumbo da UGT. Eu sou o Luís Soares e esta é a história do dia de sexta-feira, 24 de abril. Bem-vindo, Rui. Olá, Luís. Rui, a UGT voltou a chumbar a mais recente proposta de alteração às leis laborais. É a segunda vez que o faz, mesmo com as longas negociações que têm existido com patrões e com o Governo. Continua a haver, Rui, aqui um braço de ferro entre a Central Sindical e o Governo? Sim, na verdade estão os dois a tentar puxar a corda para o seu lado e agora a ideia pública que dá é que, mais do que estarem os dois muito empenhados a chegar a um acordo, estão os dois muito empenhados em passar a imagem pública que a culpa é do outro. E, portanto, mesmo tendo em conta aquilo que são os sinais e a proclamada esperança, quer de um lado, quer do outro, a disponibilidade para negociar, não se antecipa que daqui venha com facilidade o acordo que aparentemente os dois querem, ou pelo menos o Governo quer, e nesse sentido eu diria que é um braço de ferro para continuar nos próximos dias, aqui com um pequeno adiamento que nós também já iremos ver porquê. Sim. O certo é que o Secretariado Nacional da UGT chumbou a proposta por unanimidade. É um sinal de união da Central Sindical, como dizia o Mário Mourão na declaração que fez aos jornalistas, Rui? Bom, há aqui dois pontos. Um é que, de facto, a UGT não pode ter a pretensão, nem a CGTP, de dizer que representa os trabalhadores portugueses todos, porque não representa de todo. E, portanto, o Governo, se quiser, tem margem para questionar aquilo que é a legitimidade para se arrogarem dessa representação dos trabalhadores. Mas são as duas maiores centrais sindicais, uma está de fora quase por sistema, e a outra, que é a UGT, tem estado muito distante. Isto é o primeiro ponto do ponto de vista da representatividade. Segundo ponto, o Governo, em particular, desde segunda-feira, que, como o Observador escreveu, recebeu na sede do PSD a direção, ou membros da direção da UGT, dos trabalhadores sociais-democratas e de outras tendências, inclusivamente alguns dirigentes sindicais da própria UGT, na São Caetano à Lapa, desde aí que havia um pouco a ideia de que essa tendência estava a ficar cada vez mais desconfortável com Mário Mourão, porque lhe tinha sido de alguma forma sonegada a informação pelo secretário-geral da UGT. Ou seja, havia aqui um bocadinho a ideia que o Governo conseguiu de alguma forma explicar bem, de que havia alguma dissonância dentro da própria UGT, em particular pelo menos nos deles, que é os TSDs, portanto os mais próximos do PSD. Na verdade, o que nós vemos é que foi por unanimidade. Isto significa que está lá nesse secretariado a presidente dos TSD, que também é vice-presidente do PSD, não é o secretário-geral, é a Lucinda Damas, que é presidente dos TSD, o secretário-geral é o Pedro Roque, mas que
tem a circunstância de também ser vice-presidente de direção de Luís Montenegro. Ora, quando há esta unanimidade, obviamente que Mário Mourão pode vir dizer, estão a ver, estamos todos unidos. Portanto, esta parte eu diria, entre estes dois pontos, que é o Governo vir dizer, atenção que a UGT não representa os trabalhadores todos do mundo, perde aqui um bocadinho de gás quando toda a UGT parece estar unida, ou se não está, uma votação por unanimidade passa bem essa imagem. Neste ponto em particular, nesta tua pergunta, Luís, sim, eu diria, se fosse aqui só nesta pequena jogo, eu diria 1-0 para a UGT, especificamente neste caso da unanimidade. E pode, Rui, o ambiente destes dias, estamos perto do 25 de Abril, perto do 1º de Maio, ter influenciado também esta decisão da UGT de não dar aval, pelo menos neste momento, a esta mais recente proposta? Eu acho que para haver acordo era bom que tivesse sido apenas isso. Acho que não é só esse ponto neste momento. Eu acho que as tais 6 matérias, vamos lá dizer, o secretário-geral da UGT até brinca de são 7 ou 8, mas há de facto questões relativas à jornada contínua, à questão do banco de horas, também do outsourcing, entre outras, que estão a criar ainda muita fricção naquilo que é a ideia do Governo e a ideia da UGT. Independentemente disso, eu acho que é muito maior do que simbolicamente estarmos perto do 1º de Maio, que neste caso até é mais relevante do que o 25 de Abril, embora também seja um dia de luta dos trabalhadores, o dia que celebra a democracia. E, portanto, eu aí diria que também se calhar influenciou de alguma forma este adiamento do Governo retirar um pouco de gás às manifestações do 1º de Maio, porque avançando para o Parlamento já, não havendo este adiamento, estás a imaginar, Luís, a rua e a mobilização que ia existir no 1º de Maio. Portanto, nesse aspecto eu diria as duas coisas. Nem a UGT seria natural aceitar, quer dizer, mesmo que gostasse muito do acordo, o que não me parece que seja o facto, até as pessoas da CGTP que marcham ao lado deles nesse dia, que se manifestam ao lado deles nesse dia, enfim, os hostilizariam. Iriam estranhar, pelo menos. Não era. E depois o Governo, de alguma forma, também tenta não exaltar por completo e não ser ele o grande responsável por uma mobilização ainda maior do que o habitual nesse dia, que é um dia marcante para as centrais sindicais. Já regressamos à conversa com o Rui Pedro Antunes, agora fazemos uma curta pausa. As testemunhas, as mensagens e os vídeos que ajudaram a polícia a desvendar a forma como Renato Seabra assassinou Carlos Castro em Nova Iorque. Estes são os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Olha para o espelho, o que é que tu vês? E tu achas que o miúdo com 1,85 m, lindo de morrer, vai-se apaixonar por ti? Episódio 3. Desta vez, é amor. Os Ficheiros do Caso Carlos Castro é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Rezende. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com o Rui Pedro Antunes. E precisamente do lado do Governo, a Ministra do Trabalho dá mais 15 dias, esses 15 dias ao UGT, para clarificar o que quer, para apresentar o que classifica de proposta construtiva. Marcou essa nova reunião de concertação social, uma derradeira reunião para dia 7 de maio. Há aqui esta espécie de medir de forças entre os dois lados. O Primeiro-Ministro também colocava o ónus sobre a UGT em tudo isto. Sim, eu acho que aqui até remete-nos um bocadinho para o início, para esse tal esticar da corda entre as duas partes. Acho que a Ministra deu estes 15 dias, mas às vezes até a forma, até a expressão que utiliza para refletir, e vamos lá, pensem lá bem, mas não me parece sinceramente que este adiamento vá resolver grande coisa. Permite ao Governo a tal ideia de tentarmos até à última, fomos continuando. Até porque a ideia era de que já não haveria mais negociação possível de todo, até foi a última ideia do Governo, que ficaria por aqui mesmo. Exatamente, o Governo tinha dito que esta era a última proposta e que depois já não se mexia mais e, portanto, mais uma vez a dar mais uma ideia que permite continuar, sendo que a UGT também manifestou, apesar desse voto contra a proposta que agora era a proposta final, manifestou disponibilidade para continuar o diálogo. De alguma forma também, aí, se o Governo viesse dizer não dá para continuar, poderia ficar com esses ónus. E aí é que nos remete para o início, para aquilo que eu dizia, é que se calhar estão os dois mais interessados, inclusivamente o Governo com este adiamento,
na percepção pública deste braço de ferro. Na verdade, o Governo depois pode dizer que tentou tudo e culpar a UGT. Aliás, também o Primeiro-Ministro, não é? Que falava já em Chipre sobre esta matéria, ele dizia a certa altura, os outros parceiros já assinaram todos, ele ignora por completo a CGTP, Exato. nem sequer conta para o totobola do Primeiro-Ministro, só falta mesmo a UGT, só a UGT é que não assinou, só a UGT é que não cede, e portanto, continuar esta pressão máxima sobre a UGT para depois dizer, nós tentámos tudo, até adiámos mais 15 dias, e não houve acordo. Inclusivamente passaram a tal barreira psicológica simbólica do 1º de maio, uma vez que é só no dia 7, como tu dizias, Exato. que vai ocorrer essa reunião final. Acho que a partir daí já não há mais lenha por onde arder. E o Governo poderá ficar fragilizado, ou esta proposta poderá ficar fragilizada se for alcançado esse acordo com a UGT? Bom, desde logo o Governo falava nesta perspectiva de reforma laboral, tendencialmente ou preferencialmente passar com o acordo da concertação social. Não é obrigatório que assim o seja. Na verdade, eu acho que fragiliza sempre a proposta, porque normalmente os governos conseguem este tipo de acordos, nunca conseguem a concordância ou raramente conseguem da CGTP, mas da UGT vão conseguindo. Não ter a UGT e não conseguir este acordo com a UGT, naturalmente que vai fragilizar o próprio documento, o que depois pode levar a que esse mesmo documento possa cair. Isto não significa que o Governo não tente retirar daí alguns proveitos políticos. Por exemplo, dizer nós tentámos fazer uma reforma, não nos deixaram. Ou vamos para o Parlamento, vamos tentar e insistir por aí. Insistir pelo Parlamento, o Chega está disponível para negociar. Obviamente que haverá sempre, de alguma forma, uma alteração do documento que pode ser muito maior do que aquilo que a Ministra está disposta a permitir e o próprio Governo, e portanto fica completamente desfigurada aquela que era o esboço inicial, e por isso também é sempre um risco, mas o Governo pode também tentar tirar daqui alguns ganhos políticos. Naturalmente, se me perguntas de forma muito direta, se sem o acordo da UGT toda a proposta fica mais fragilizada do ponto de vista político e público. Isso acho que não há dúvida nenhuma. Já falaste um pouco da questão do papel dos partidos aí no Parlamento, mas vamos também falar, Rui, do papel do Presidente, que no meio disto tudo, e mesmo depois das reuniões com os parceiros sociais, irá António José Seguro conseguir mover as influências por forma a que ainda seja possível nestes 15 dias chegarmos a um entendimento? Sim, aqui a grande dúvida, ainda agora nessas mesmas declarações que eu citava do Primeiro-Ministro, ele perguntava-lhe o que é que ele tinha, se o Presidente António José Seguro estava a participar, e ele disse, não quis afrontar o Presidente, e disse apenas que ele dá um contributo sempre muito construtivo. Portanto, há aqui um enamoramento para já entre o Governo e o Presidente da República. Dito isto, e achando eu que naquilo que são as declarações públicas, António José Seguro até já vai abrindo algumas brechas para fugir a uma posição que parecia mais ou menos inflexível na campanha, que era sem acordo com o GT, há veto. Eu continuo a achar que é mais provável que haja veto, mas há aqui um jogo complicado. António José Seguro não queria de todo ter que utilizar esse veto, e vamos ver se utilizará também com base naquilo que depois será todo o debate parlamentar, se corre mais ou menos bem, quantos partidos é que aprovam o documento e por aí fora. De qualquer das formas, eu acho que o Presidente não pode também fazer muito mais. Não vai ser ele a mexer na parte executiva do acordo, a mudar propostas. Acho que tem feito esse esforço de diálogo. Se calhar este adiamento até pode ter sido por essa pressão permanente de António José Seguro para que o acordo continue. Aliás, perguntávamos dos jornalistas em Madrid, onde tivemos com ele no início da semana, se ele acreditava que ia haver acordo e que podia continuar, mas faltavam poucos dias, e ele acreditava sempre que esse diálogo se podia prolongar. E na verdade teve razão, porque na verdade já se prolongou até 7 de maio, não era mesmo o fim. E portanto aí ele já tem algum mérito. Agora, se ele vai conseguir e vai ser ele o grande obreiro, não é por aí que isto se vai resolver, até parece que o mais provável neste momento é que não haja acordo nenhum, siga para o Parlamento. E aí sim, António José Seguro vai ficar com uma batata quente nas mãos que não queria de todo, mas provavelmente, para ser coerente consigo próprio, vai ter mesmo que vetar, mesmo que agora ande a tentar ficar desamarrado ou de alguma forma livre dessas amarras que ele próprio colocou a ele na campanha, em que, para ser coerente, tinha que naturalmente vetar estas alterações. Obrigado, Rui. Obrigado, Luís.
Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Luís Soares. Bom fim de semana.